E aí, moçada do terceiro ano, beleza? Então, vamos aí para o nosso vídeo 3, né? Da apostila 2, questões de 9 a 12. E vamos seguindo. Quem não está conseguindo colocar as atividades direito em dia, entre em contato com o coordenador, com a coordenadora, né? Para vocês conseguirem. Nós já estamos na reta final. Daqui uns dias, quem não conseguiu tudo vai ter que fazer recuperação, né? Quem já está fazendo tudo em dia, daqui uns dias já está de férias. E é isso aí, beleza? Espero que todos estejam com saúde. Eu tento colocar uns slides com uns temas diferentes, né? Para não ficar aquele negócio todo igual. Eu sei que tem gente que é expert, né? Tem professor aí que é expert em fazer slide. Eu não sou. Mas não tem nada não. Tô de boa. Fazendo é que é importante, né? Então vamos lá? Nós vamos falar do mundo pós-Guerra Fria. Lembrando a vocês que nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a Guerra Fria, que foi quando o mundo esteve, né, chamado de bipolar. E aí, quando acabou a Guerra Fria, é que nós vamos entrar nisso agora. Então, esses slides eles foram feitos com algumas perguntas de todos os slides que eu visitei aqui a página de slide aqui, li quase todos que já fizeram aqui e achei esse legal porque é uma forma de chamar atenção e o texto não carrega tanto. Então vamos lá, o capitalismo na Guerra Fria. Como é chamada a terceira fase do capitalismo? Porque nós tivemos o capitalismo lá no início, nas grandes navegações, né? Foi a primeira fase do capitalismo. Depois nós tivemos o capitalismo industrial, né? Aí depois nós tivemos a terceira fase, que é o capitalismo financeiro. No capitalismo financeiro, tem um mercado que está debaixo dos juros, tem os comerciantes aí que está debaixo dos juros, né? E o juro é um monstro bem grande, bem gordo, né? Nesse juro aí, você pode ler também inflação, né? Essas coisas. Que papel os Estados Unidos assumiram após a Guerra Fria? De grande potência mundial. Por quê? Porque durante a Guerra Fria, o mundo era bipolar. Professora, ele era alegre e triste, né? Tipo pessoas bipolares? Não. Bipolar é porque os Estados Unidos representavam os países que eram capitalistas e a URSS, significa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Representavam os países socialistas. Então, pós isso, ele tornou-se uma grande potência mundial, economicamente falando, militarmente falando, né? Como nós tivemos outros países. Desculpa, gente. Então, vamos lá. Podemos chamar a nova ordem mundial de quê? De multipolar, porque não era só os Estados Unidos, depois dessa Guerra Fria, não é só os Estados Unidos que tornaram-se países ricos, porque quando a gente fala de vários polos ou multipolar, né, por isso que é chamado de multipolar, esses polos aí são vários países e todos eles capitalistas. Então não era só os Estados Unidos que eram ricos. Então por isso que o mundo foi chamado de multipolar. Quais são as duas prioridades do capitalismo? O lucro e a propriedade privada. Gente, tudo que você vai fazer no capitalismo pressupõe que você queira ganhar dinheiro em cima daquilo. Eu não vou comprar, por exemplo, um vestido a R$ 50 e vou vender ele a R$ 50. Como assim, professora? Uai, gente, se você compra algo e o capitalismo é para ganhar dinheiro, então se você compra um vestido a 50, o mínimo que você vai vender ele é a R$ 100. Porque você tem que ter pelo menos outro, né, em cima dele. É assim que funciona o capitalismo. E a propriedade privada são os donos dos meios de produção, são os donos de bancos, são os donos de hospitais, clínica, academia, né? Ah, professora, mas o governo dá academia pública, são essas que estão no meio das praças. Sim, mas na verdade mais é a terceira idade que mexe nessas academias. As pessoas mais novas, elas vão para academias particulares, né? Então isso também é propriedade privada. Então isso tudo aí são os pressupostos do nosso
capitalismo, né? As prioridades do capitalismo, certo? Então, vamos lá. O que mudou no mundo após o surgimento de novos polos econômicos? Nada. Os países ricos continuaram ricos e os pobres continuaram pobres. Até porque os países ricos continuam ricos porque continuam sugando dos países pobres. E, na verdade, a gente nem usa mais essa nomenclatura. A gente usa os países desenvolvidos, que é o que chamamos de ricos. Para os países que são chamados aqui de pobres, são chamados de subdesenvolvidos. E para aqueles que estão no meio do caminho, eles são chamados de países emergentes, ou seja, eles não são nem subdesenvolvidos, mas também não são altamente industrializados ou desenvolvidos. Eles estão na metade do caminho, né? No meio, então são chamados de países emergentes. E aí nós temos uma sigla para esses países emergentes, que são os BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tá? São esse grupo de países que são hoje os países emergentes. Como é conhecida a terceira fase do capitalismo financeiro? A terceira fase é conhecida como globalização. Olha só a quantidade de marcas conhecidas que se tem aí nessa imagem. Muitas marcas conhecidas. Tem umas que eu nem conheço, mas possivelmente vocês conheçam, né? O que significa aldeia global? E aí, essa imagem aí, esse desenho aí do mundo e de tudo que está ligado ao mundo aí, ele é mais ou menos isso mesmo, né? Ele é mais ou menos isso, de como se fosse uma aldeia. Todas essas imagens fossem as ocas e o meio onde está o planeta aí seria o centro ali das aldeias. Então, todos os caminhos levam ao mesmo lugar. Então, o que é a aldeia global? A integração de economias culturais, de economias, culturas, línguas, produção e consumo através das informações, transporte, internet e assim por diante, né? Deixa eu ver aqui. O que podemos citar como negativo no processo de globalização? De negativo nós temos muito, dentre eles as questões ambientais, o aumento da pobreza, as crises econômicas, os direitos humanos, o tráfico de drogas e pessoas e ações terroristas, beleza? Como ficou classificado o mundo após a Guerra Fria? Em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Nesse mapa aqui é a divisão norte e sul. Todos os países que estão de branco ou acima dessa linha são países desenvolvidos. E todos que estão abaixo dessa linha, que estão em rosa ou vermelho clarinho, são subdesenvolvidos. Na verdade, esse grupo BRICS que eu falei para vocês, eles estão na metade do caminho. Então, mas como eles estão representados aqui embaixo, significa aí que eles não são altamente industrializados ou desenvolvidos ainda, né? É isso. Vamos para o próximo aqui. Quais são os países que ainda resistem como socialistas? Cuba, Coreia do Norte e Vietnã. Só que quando o Barack Obama estava no poder e Raul Castro já estava também no poder em Cuba, ele chamou Raul Castro para conversar. O que isso significa? Porque desde muito tempo, Cuba ela é tida como inimiga dos Estados Unidos, estava na lista dos países terroristas, e essa reunião que é feita com os países do continente americano, essa reunião, Cuba nunca era chamada exatamente por fazer parte dessa lista dos países inimigos. Porém, o nome dessa reunião é Cúpula das Américas, e no ano de 2015 foi feita a 7ª Cúpula das Américas. E o que teve de diferente? Barack Obama convidou Raul Castro, né, na pessoa do presidente do país, para poder fazer parte dessa reunião. E aí, então, Cuba, desde então, começou a receber empresas, indústrias, né, empresas para poder ir para Cuba, começou a receber capital estrangeiro, ou seja, dinheiro de outros países, coisa que país socialista não faz. Ou seja, desde 2015, Cuba, então, encontra-se numa transição
entre socialista e capitalista, tornando assim a Coreia do Norte e o Vietnã, dentro do mundo todo, os únicos países que ainda são, mesmo de verdade, socialistas, tá? Porque a África não desperta interesse em empresas transnacionais, também chamadas de multinacionais. Por quê? Porque está à margem da economia global, seus países sofrem com conflitos tribais, fome, seca e AIDS. Gente, a África não é um país, ela é um continente com muitos países. Se eu não me engano, são 50 ou 52 países. E no mundo inteiro, esse continente, ele é o que tem o maior número de pessoas aidéticas ou, né, com a doença já no organismo das pessoas, já se manifestando, ou pessoas soropositivas, que são aquelas que têm a doença no sangue, porém a doença nunca se manifestou, ok? Eles têm umas crenças muito loucas lá e essa parte dessa crença aí depois a gente fala sobre ela. A próxima pergunta, quais são as vantagens da globalização? A gente já falou as desvantagens, né? Porque na globalização, no capitalismo, pressupõe lucro e a pessoa que está ganhando dinheiro, ela não se importa com aquela que não está ganhando, a não ser que essa que não está ganhando não esteja fazendo com que o outro continue enriquecendo. Aí sim eles dão prioridade. Fora isso, eles não estão nem aí, nem com o meio ambiente, nem com nada. Agora, quais são as vantagens? A revolução dos meios de transporte e de comunicação. Olha só, hoje, nessa pandemia, que é uma coisa muito negativa, porém, nós avançamos muito relacionado à comunicação, a coisas da informática. Por quê? Porque se não fosse, né, infelizmente, não estou falando que foi bom ter acontecido essa pandemia, mas se não fosse isso, isso que a gente está fazendo agora, a gente ainda ia começar um processo muito lento, né? Aquela coisa de que, tipo, eu tenho que fazer, mas eu posso aprender depois. Não, com a pandemia a gente teve que aprender agora. Então, essa revolução da comunicação aqui, ela foi muito importante, porque se não fosse ela, olha só o mundo aí, ele tá com torres, telefones, né? E robôs, mãos de robôs com antenas. Então, ele mostra muito bem essas vantagens da globalização, tá bom? Outro, qual o setor mais importante da revolução técnico-científica? A indústria da informática, né? Claro, óbvio. Porque países desenvolvidos buscam países subdesenvolvidos para fabricar seus produtos e aumentar seu mercado consumidor, para fugirem dos pesados impostos e das severas leis trabalhistas de seus países de origem, mas também aproveitam-se das vantagens da mão de obra mais barata nas novas unidades, né? Por exemplo, eu gosto de um tênis. Então, sei lá, ele vai para o Oriente Médio, lá ele faz o solado. Aí vai para outro país para colocar para costurar o couro. Aí vai para outro país para colar o lugar onde vai entrar o cadarço. Aí vai para outro país para colocar o cadarço até chegar a nós. E chega num preço acessível a todo mundo. Porque se não fosse isso, por que é acessível a todo mundo? Porque cada país que vai, a mão de obra ela sobra e o valor pago ele é o mínimo possível. Então, quando o produto fica pronto, ele está acessível a todos, né? É por isso que muita gente tem muita coisa de marca e muita gente tem tudo de marca, porque são preços acessíveis, ok? Por conta disso. O que significa dizer que na fábrica global os processos de produção são mundializados, possuem unidades de produção complementares em vários países, que foi isso agora que a gente acabou de falar, né? Quais são os tipos de desemprego causados pelas modernas formas de administração? O desemprego conjuntural, o desemprego estrutural e o tecnológico. Para você que vai fazer o Enem, é bom que você pesquise cada um desses tipos de desemprego, conjuntural, estrutural, tecnológico, porque geralmente cai muito no Enem e no vestibular. E aí você, se não
você não souber a diferença, você vai cair em alguma pegadinha dos vestibulares, né? Porque sempre tem uma prova que tem uma pegadinha com essas palavras que são parecidas. E olha essa charge aí, o título dela, aumenta o nível de desemprego. Aí a mulher de verde, né? Ela pega uma calça com um desenho de um pé na bunda, como se alguém tivesse levado um pé na bunda, e ela coloca assim, é uma estampa que está super na moda. Ou seja, tá super na moda deixar a pessoa sem emprego, né? Tá super na moda mandar as pessoas embora do emprego, desempregada. E aí a outra pessoa super assustada, né? E isso aconteceu, infelizmente, demais. Então vamos lá, a gente vai fazer de cá para cá e de cá para cá, beleza? O processo de integração mundial é chamado de quê? De globalização. Como se estabelece uma globalização? Através de uma globalização cultural. E por que é importante para uma empresa? Para divulgação de padrão de vida e consumo que deve ser seguido para alcançar a felicidade. Por exemplo, esse ano aí o que está na moda é salto fino. O ano que vem salto fino e calça jeans colada. O ano que vem o que vai estar na moda é calça salto largo e calça flare, que é chamada de antigamente era chamada de boca de sino e hoje é chamada de flare, né? Que é aquela calça que tem a boca bem larga embaixo lá no tornozelo. Então, gente, na verdade, o que é importante é você ter um calçado e mais importante ainda é você ter roupa. Não importa se, mas tá na moda é floral e você tá de preto, tá na moda é verde musgo e você tá de amarelo. Não, não importa. O importante é você ter, né? Para você não andar nu, que não é de acordo com a nossa sociedade. Então vamos para o outro. Cite alguns dos perigos que a globalização facilitou para as pessoas: atividades do crime organizado, o tráfico de droga de mulheres e crianças, e o tráfico também de mulheres e crianças, né? As máfias de várias nacionalidades e o terrorismo. E esse complete aí, a parte cruel da atual fase do capitalismo financeiro é o quê? É a globalização da pobreza. A discrepância ela é demais, muita. A discrepância é a diferença entre ricos e pobres, ela é gritante. Essa globalização que queremos é assim, se um dia pudesse acontecer, pudesse, porque não vai acontecer, uma globalização mais igualitária, com a erradicação da miséria e respeito ao meio ambiente. Infelizmente, isso não vai acontecer, tá? E eu já falei porque não vai acontecer lá no início, né? Por que o capitalismo, o que ele pressupõe e por que ele não respeita isso. Questão 9. Diferencie as concepções de Estado, governo e nação. O que é Estado? É o conjunto de elementos que formam um determinado território político. É composto por várias instituições que se caracterizam por serem públicas, ou seja, mantidas através da arrecadação de impostos e de usufruto de toda a população, governo, hospitais, escolas. A gente fala de escola pública, né? O que é o governo? É aquele responsável por administrar o Estado. O governo é apenas uma parte do Estado e é o órgão responsável por geri-lo e administrar todo o seu território, bem como zelar pelos interesses das populações desse território. E o que é nação? É um conjunto de pessoas provenientes de um mesmo tronco linguístico ou étnico. Uma nação pode estar associada a um Estado, mas podem existir Estados com várias nações e nações sem Estado. A exemplo dos curdos, que ocupam o território de vários países, e dos bascos, que ocupam a região de fronteira entre a Espanha e a França, tá? Questão 10. Com o fim da Guerra Fria, o mundo vislumbrou o estabelecimento de uma nova ordem mundial, o que provocou muitas discussões e debates sobre essa questão julga as alternativas. 1. Com o fim da bipolaridade, o mundo tornou-se multipolar devido ao crescimento de algumas superpotências e de blocos econômicos que atualmente rivalizam com os Estados Unidos, a exemplo da União Europeia, do Japão e mais recentemente da China. 2.
Após a Guerra Fria, o mundo tornou-se unipolar, pois, para muitos analistas, não há mais nenhuma potência capaz de fazer frente aos Estados Unidos. 3 e última, com o fim da União Soviética, o mundo passou a ser chamado de unimultipolar, uma vez que apenas os Estados Unidos se consolidam como potência militar, mas no campo tecnológico e econômico, Japão, China e União Europeia também exercem papel de destaque no cenário mundial. Sobre as afirmações, quais estão corretas? Não existe um consenso sobre a verdadeira ordem mundial. Muitos analistas apontam para a multipolaridade, outros apontam para a unipolaridade norte-americana. E numa terceira via, mais consensual, surgem aqueles que defendem a multipolaridade. Portanto, todas devem ser consideradas corretas. Questão 11. O mundo é atualmente dividido entre países do norte e países do sul. Sobre essa divisão, assinale a alternativa correta e justifique a sua resposta. Bom, correto aqui é a letra D. Os países do eixo do norte desenvolvido possuem maior PIB, que é o Produto Interno Bruto, e renda per capita. A renda per capita significa renda por cabeça, com uma população bem menor, flagrante da concentração de riqueza no mundo. As outras aqui também, eles dão a frase para gente, né? A, B, C, D. E eu também coloquei aqui a justificativa das outras, de por que elas estão incorretas, tá? Só que como ele quer aqui a alternativa correta, a correta é a letra D, ok? 12, última. Universidade Estadual da Paraíba, em relação à Guerra Fria, que teve como marca inicial o fim da Segunda Guerra Mundial e o seu término simbolizado pela queda do Muro de Berlim, pode-se afirmar o quê? 1. A Guerra Fria foi um confronto nuclear direto entre Estados Unidos e União Soviética. 2. Os países latino-americanos foram diretamente afetados por esse confronto ideológico com a implantação de ditaduras militares cujas finalidades era evitar a expansão do comunismo nesses países. 3. Países como a Coreia e Vietnã tiveram seus territórios divididos por sangrentas guerras que separaram capitalistas e comunistas, alinhados respectivamente aos Estados Unidos ou à ex-União Soviética. E 4. Em países de terceiro mundo, guerras, violações de direitos humanos através de torturas e mortes, além do cerceamento da liberdade, foram justificadas em nome da democracia e do combate ao comunismo. Quais dessas estão incorretas? A número 1. Durante a Guerra Fria não houve confronto direto entre os Estados Unidos e a União Soviética. Belezinha? Então, obrigada, até mais, meus queridos.